Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meu amado? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Bom, vamos dar continuidade à exposição da carta de Tiago. Ontem nós começamos a falar sobre como saber se a minha religião é verdadeira, né? Se a minha prática religiosa ela é verdadeira. E nós vimos a que a primeira evidência de um crente verdadeiro é que ele tem a sua vida centrada na palavra, né? E mediante isso a gente também viu que aquele crente que tem a sua vida centrada na palavra, ele é nascido da palavra, ele é praticante da palavra e ele também eu acabei esquecendo agora o que a gente falou ontem, né? Mas aí tá lá, tá? Eu não tô com as minhas anotações aqui de ontem, mas tá lá. E agora nós vamos falar sobre como saber se a minha religião é verdadeira. A segunda evidência, a primeira foi a de ontem, né? Que o crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra. A segunda evidência de um crente verdadeiro é que ele tem relacionamentos governados pela palavra. E nós vamos ver isso em Tiago 1, 19 e 20. Vamos ler só esses dois versículos? Hoje a exposição é basicamente nesses dois versículos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, não, até o 20. Até o 20. 21 nós falamos ontem, tá? Então a segunda evidência de um crente verdadeiro é que ele tem os seus relacionamentos governados pela palavra de Deus. Querido, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de comunicação. E a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Seja ele entre pais e filhos, seja ele entre cônjuges, seja ele entre pastores e ovelhas, né? Pastores e membresia, seja entre os próprios membros, seja entre autoridades. A comunicação é a chave para um relacionamento saudável, seja em que nível este relacionamento venha acontecer. Uma comunicação mal sucedida, ela traz problemas grandiosos, né? Dependendo da maneira como nos comunicamos, podemos matar um relacionamento. Matar um relacionamento, isso é verdade. A gente vai ver bem lá para frente, quando chegar lá em Tiago 3, na exposição de Tiago 3, acerca dos males da língua, a gente vai ver que a língua, o modo de falar, o falar pode matar relacionamentos. Qualquer relacionamento. E Tiago, pelo menos aqui nesse versículo 19 e 20, aponta 3 evidências do cristão verdadeiro nos seus relacionamentos. O primeiro é que ele deve ser pronto para ouvir. O segundo é que ele deve ser tardio ao falar. E o terceiro é que ele deve ser tardio em se irar. E a gente vai ver 2 aspectos da ira, né? É aquela ira daquele temperamento iracundo, aquela pessoa que tem um temperamento indisciplinado, que tudo explode, é a explosão da ira. E tem o oposto, né? Que é o temperamento encavernado, aquela pessoa que implode a ira para dentro de si. Isso também não é bom. Mas a gente vai chegar lá no final, tá? Então, o primeiro aspecto de um crente que tem a sua vida relacional governada pela palavra e evidencia por isso que ele é um verdadeiro cristão é que ele está sempre pronto para ouvir. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe que pouca gente sabe. Vocês sabem, isso muita gente sabe, mas a maioria, que o Novo Testamento foi escrito no grego. Não esse grego que hoje a gente conhece lá da Grécia, né? É o grego clássico, o grego koiné. Na verdade é uma língua morta, assim como o latim é para nós.
É uma língua morta, ninguém mais hoje fala. Porém, o Novo Testamento, parte dele foi escrito no grego koiné. E a palavra, o vocábulo pronto, ele na verdade, ele quer dizer, um vocábulozinho muito conhecido nosso, chamado táxis. Táxis é conhecido? É. Por exemplo, quando você precisa de um transporte rápido, de um serviço de transporte rápido, urgente, e que esteja pronto para te servir, o que você faz? Vai no Uber. Hoje é Uber, né? Mas há 10 anos atrás não tinha Uber, era o quê? Táxi. A palavra táxi, o vocábulo táxi, que acabou sendo introduzido no nosso linguajar, né, na nossa língua portuguesa, ele é oriunda do grego, táxis, que quer dizer exatamente isso. Pronto, disponível, prioridade do outro. O serviço de táxi é exatamente isso. Ele está sempre disponível. É um serviço de urgência, por isso que você paga um pouco mais caro por isso também. E a prioridade do cliente, para onde ele quiser ir. A palavra táxi, no nosso contexto, no transporte táxi, é isso. É um serviço imediato, que está sempre disponível e que é a prioridade do cliente. O cliente que manda. Para onde eu vou? Para onde o cliente quiser que eu vá. Agora, esse contexto é esse contexto aqui do pronto. Versículo 19, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Devemos ser táxis. Estarmos prontos para ouvir. Rapidez para ouvir. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém chega para mim na igreja, fala assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. É agora. É agora. Não é depois. Porque para a pessoa vencer as barreiras internas e chegar em você e falar, olha, preciso falar com o senhor, não é só com o pastor não, qualquer um. Eu te aconselho, irmão, se alguém chegar para você e falar, preciso falar com você, para tudo e vai atender. Porque ela já está, já passou, já está no limite dela, tá? Então, estejamos prontos para ouvir. O pronto é no sentido de preparado, à disposição de quem precisar falar, né? Prontidão para servir e atender. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia da palavra pronto aqui. É táxi. Lembra do táxi? Sempre disponível para atender. Você sai do mercado, o que tem lá? Táxi. Disponível para atender. Pronto para servir. Rápido para chegar. Tá? E a prioridade sempre é do outro. Tem gente que não sabe fazer aconselhamento, né? Tem gente que não sabe. A pessoa quer falar, chama você para falar e quem fala é você. Não, querido, tem alguma coisa errada aí que não está certa. Quem tem que falar é o outro. Deixa o outro falar. Às vezes, você não fala nada. O outro fala. No final, nossa, que conversa boa. Você não falou nada, só ele falou. Acontece, tá? Então, estejamos sempre prontos para ouvir. O crente verdadeiro que governa os seus relacionamentos através da palavra, ele sempre está pronto para ouvir. Sempre, nesse jeito aqui. Tá? O segundo aspecto de um crente verdadeiro que governa a sua vida através da palavra, governa os seus relacionamentos através da palavra, é que ele está tardio para falar. Ele deve ser tardio para falar. Precisamos estar atento quando vamos falar. Precisamos estar atento quando nós vamos falar. Pelo menos em 4 aspectos. O que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Na verdade, são 5. O que falamos? O que você vai falar? Primeira coisa a ser avaliado. Antes de falar. Veja que para ouvir, você tem que estar pronto. Para falar, você tem que pensar 5 coisas antes. Para ser tardio para falar. Tá certo? Primeira coisa, o que falamos? Segunda coisa,
como falamos. Terceira coisa, quando falamos. Quarta coisa, com quem falamos. E quinta coisa, por que falamos. Eu tenho certeza, se você passar por esses filtros aqui, eu vou repetir. O que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Se a gente passar a nossa fala por esses 5 filtros aqui, a gente vai estar bem pra caramba. O problema é que a gente faz o inverso, né? A gente não tá pronto para ouvir e a gente tá pronto para falar. Essa que é bem da verdade, né? Só que, como a gente viu no vídeo anterior de ontem, a gente precisa praticar a palavra. E a palavra diz que a gente tem que estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. A palavra tardio, né, assim como a palavra pronto, ela, no original do grego, ela é um vocábulozinho brades, que em tese quer dizer uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de entender o que foi dito. Então ela necessita de um tempo para refletir naquilo que ela ouviu. Por quê? A palavrinha brades, que é o que foi traduzido como tardio, esse tardio não é que você deve demorar para falar. É que você tem que ruminar. Você tem que refletir. E aí Tiago faz uma comparação. Esse tardio, para aquele leitor da carta de Tiago lá na época, no grego, ele estava lendo isso e entendendo que Tiago estava mandando ele ser um retardado mental. Olha, para falar, você tem que ser meio que alguém com dificuldade de entender. Era isso que Tiago estava falando. Então, para o nosso contexto aqui, trocando em miúdos, Tiago está falando assim, olha, você tem que refletir primeiro antes de falar. Você tem que se fingir de demente. Se finge de maluco. Finge que não entendeu. É difícil ser crente, né, irmão? É difícil, né? Você tem que estar pronto para ouvir. E para falar, você tem que passar pelas 5. Vamos de novo? O que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Fingir que não entendeu. Dá uma de retardado, mongoloide, débil mental. Nada contra quem é. São pessoas com dificuldades intelectuais. Mas esse é o contexto. É isso que Tiago está falando. Você precisa ser como uma pessoa que tem dificuldade de entender. Porque a pessoa que tem dificuldade de entender, para não falar besteira, o que ela faz? Ela espera, ela reflete, ela pensa, ela pondera, ela... Pode falar de novo? Para ela poder depois falar alguma coisa, né? Então é essa a orientação de Tiago. Geralmente falamos antes de pensar. Geralmente a gente consegue falar antes de pensar. Antes de ouvir. E de orar então. Orar demora muito, né? Orar demora muito. Não. Porque a gente não mede as consequências. Todas as vezes que a gente atropela, inverte as ordens, a probabilidade de dar ruim, como diz aí no mundo, né? Na gíria popular, é muito grande. Então, a gente atropela tudo. Aí dá ruim, parceiro. Aí dá ruim. Devemos ter muito cuidado com isso. Provérbios 18, 21. Anota aí para depois você ler lá. A morte e a vida estão no poder da língua. Lembra que eu disse? Que dependendo de como você fala, você mata um relacionamento. A morte e a vida estão no poder da língua. E foi por causa disso que o rei Davi, pai... Nada a ver que eu vou falar, mas é só para ilustrar, né? Pai do homem mais sábio do mundo, Davi, orou pedindo o quê? Põe, Senhor, uma guarda à minha boca,
Vigia a porta dos meus lábios, Deus. Salmo 14:3. Põe guarda na minha boca e vigia, Deus, a porta dos meus lábios. Interessante, né? Parece que Davi estava pedindo para Deus fazer algo que era obrigação dele, né? Dele, Davi. Mas Davi sabia, por saber disso, que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Ele falou: Senhor, põe guarda na minha boca. Põe guarda na minha boca. Vigia os meus lábios, Senhor. Se o rei Davi, pai de Salomão, falou isso. E aí nós vamos finalizar com tardio para se irar. E de novo a palavrinha tardio está aí. O táxis está aí, né? Ou seja, novamente encontramos a palavra tardio. Tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. Tiago não está dizendo que a gente não deve se irar. Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que a nossa ira ela tem que ser em doses homeopáticas. Como um bom farmacêutico, agora eu vou usar a mão, vou lançar a mão aqui da parte técnica. O que são doses homeopáticas? Um tratamento homeopático é aquele tratamento que você sabe que vai acontecer. Mas, vai levar tempo. Vai levar tempo para cura. Por isso que determinados tratamentos a homeopatia não alcança. Tratamentos imediatos, de crise, agudos, tem que ser um método alopático. Alopático é o tratamento convencional, com medicamentos industrializados, né? Normal. Agora, para tratamento a longo prazo, por exemplo, sinusite. Sinusite se trata a longo prazo. Eu conheço uma colega minha que foi curada de sinusite 10 anos de tratamento homeopático. Ou seja, é dessa maneira que a gente tem que tratar com a nossa ira, com reflexos lentos. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio sobre os outros. E aí, vamos recorrer lá a Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade à força. Então, Provérbios 16:32. Então, dominar-se no momento da ira é uma evidência de um crente verdadeiro. É uma prática de um crente verdadeiro que tem a sua vida de relacionamentos governados pela palavra. Em geral, a ira humana ela é desgovernada. Tanto é que Tiago diz, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Está lá em Tiago 1:20. A ira do homem não provoca, não traz a justiça de Deus. Mas ela é destruidora e pecaminosa. Então veja bem. Não é para não se irar, mas é para irar com reflexos lentos. Slow motion. Já usou o slow motion? Câmera lenta. Tem que se irar bem devagar. Ponderando a ira, né? Dosando a ira. Tá certo? Sem falar que é obra da carne, né, querido? É obra da carne. Não opera a justiça de Deus. Há dois perigos a respeito da ira. Eu falei lá no início sobre o temperamento. É aquele temperamento indisciplinado, e é a explosão da ira. E o temperamento encavernado, é a implosão. Implosão é para dentro, a pessoa explode para dentro. Então, nenhuma coisa nem outra é boa, tá certo? Aquele que é temperamental, extremado, aquele que é iracundo, eles atacam e quebram tudo que está à sua volta. É como se fosse um grande tsunami quando estão irados. Provoca transtornos na família, nos relacionamentos na igreja, no trabalho. É uma catástrofe, é uma tragédia esperando para acontecer. O cara iracundo é uma tragédia esperando para acontecer, né? E algumas dessas pessoas tentam esconder esse pecado dizendo
que são sinceras e que não levam desaforo para casa. Mas que depois que explode, volta tudo ao normal. Querido, deixa eu te falar uma coisa, isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Não esconde o pecado atrás disso, não. O fato de você ser assim, talvez, não justifica o seu erro, não. É pecado. É pecado. Ah, eu sou assim, eu sou muito sincero. Não, peraí. Uma coisa é ser sincero. Outra coisa é você magoar os outros, destruir a vida dos outros, magoar, matar com a sua fala, com a sua língua. Porque você está irado. Sabe? Isso é pecado. Isto é pecado. O fruto do Espírito se desenvolve também no domínio próprio. Então segura a tua onda aí, meu irmão. Segura a onda. Né? Segura a onda. Pede a Deus para pôr guarda na tua boca. Isso é bíblico. Agora, não vem para cá dizer que eu sou assim, eu sou desse jeito. Não é bem por aí. Tá bom? Agora, o contrário também é errado, né? Aquele que leva, que guarda tudo para dentro de si, mantém essa fera enjaulada, mas ele se destrói por dentro. Saúde, não tem paz, o cara tem insônia, não dorme, tem pesadelo, tem alucinação, não fica em paz com Deus, não se comunica com seu irmão. Tá tudo bem, irmão? Tá. Não tá. Sabe que não tá. Mas o cara tá irado, se corroendo por dentro. É como um vulcão que tá ali, aparentemente tá tranquilo, mas por dentro tá fervendo de lava, de fogo. E essa lava, esse fogo corrói tudo por dentro. E esse é o outro lado, né? Também não devemos ser assim. Lembra que eu falei que irar-se não é pecado? Mas as exposições da ira tem que ser como? Em doses homeopáticas, né? Enfim, queridos, para nós concluirmos aqui, um crente verdadeiro que governa bem os seus relacionamentos através da palavra, ele precisa aprender a lidar com os sentimentos. Somos humanos, temos falhas, uns por um lado, outros por outro, mas a gente precisa lidar com os nossos sentimentos. Alguém que não tem domínio próprio fere, machuca tudo e todos que estão ao seu redor. Por outro lado, aquele que congela a ira é um mal terrível. O congelamento da ira também é um mal terrível. Porque é como um vulcão, como eu falei. Aparentemente está tudo sereno. Mas por dentro o cara tá, em efervescência, ebulição, se destruindo por dentro, se acabando por dentro. Precisamos, como crentes verdadeiros, ter os nossos relacionamentos governados pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que ser pronto para ouvir, querido, esteja pronto para ouvir. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que ser tardio para me irar e tardio para falar, eu preciso ser tardio. E pegando um ganchinho do final do último vídeo, no de ontem, os benefícios de quem pratica a palavra é que ele é bem sucedido, é de que ele tem a garantia da salvação. Sabe, irmão? Então, vamos orar a Deus, pedir para que Deus nos ajude nesse processo. Querido, isso se chama uma coisa que a gente chama de santificação. Santificação. E é isso que Deus exige de nós. Ser cristão não é fácil. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ser cristão não é fácil. Ser cristão realmente, quando você para estudar, como a gente está fazendo, é só Deus, é só o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu amado irmão, que você e eu precisamos
ser nascidos de Deus para poder fazer tudo isso. Porque humanamente não dá. Humanamente não dá. Somente uma vida nascida de Deus, nascida do Espírito, nova criatura é que consegue. Porque fora isso, não consegue. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra ela nos constrange, ela nos ensina e como um espelho para nós, ela nos mostra a nossa condição. E a gente precisa, assim como quando nós olhamos no espelho e vemos a nossa roupa suja e vamos trocar a roupa, porque a gente não quer, entre aspas, pagar mico para sair na rua de roupa suja, Senhor, que a tua palavra também nos constranja ao mostrar-nos a nossa roupa espiritual suja, para que a gente troque, para que a gente deixe aos pés da cruz as nossas roupas sujas e venhamos colocar vestes limpas, vestes de louvor, para que nós não, entre aspas, paguemos mico. Mico, Senhor, diante de Ti, de viver uma vida religiosa, melhor dizendo, falsa. Que a nossa religião, que o nosso viver religião seja verdadeiro, que não seja vã, que nós não nos enganemos a nós mesmos. Senhor, nos ensina através de Tiago a sermos crentes verdadeiros e que a nossa religião, a nossa prática religiosa seja verdadeira. E que isso tudo aconteça para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Um excelente final de semana. E no próximo vídeo, amanhã eu vou estar publicando o terceiro vídeo dessa minissérie, né, dentro de Tiago, acerca de como saber se a minha religião é verdadeira. Tá bom? Deus te abençoe.